Olá, amados e queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Ontem nós enviamos uma mensagem para compartilhar com todos, falando de que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, eu escolhi 3 versículos para compartilhar com vocês e mencionei apenas um. Sabe como é que é, né? A participação de vídeo, nós todos temos utilizado esse expediente, então eu coloquei esse vídeo e citei apenas um versículo. Mas agora, por exemplo, eu quero concluir aquela palavra que eu comecei ontem. Ontem nós falamos sobre o versículo de número 5 do livro de Eclesiastes, Eclesiastes 3, verso 5, que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E aí eu fiz menção que agora é um tempo de deixar de abraçar, visto que a orientação que nós temos recebido para se prevenir do coronavírus é não tocando as mãos, não abraçando um ao outro, não falando perto. Então usamos esse expediente bíblico para compartilhar e mostramos que Jesus era uma pessoa sociável e que tinha todo esse comportamento. Ele ia à festa, citamos ontem em Caná da Galileia, ele estava também presente nos momentos difíceis na vida das pessoas. Aí nós fizemos menção de Marta e Maria, Lázaro. Hoje eu quero compartilhar com você aqui o versículo de número 7. Eclesiastes 7, 5 diz que há tempo de falar e tempo de estar calado. Olha, meus queridos irmãos, esse momento é um momento que nunca foi vivido por ninguém no universo. Eu, por exemplo, já tenho algumas décadas e nunca vi o que estamos vendo nesses últimos dias. Não é uma visão nacional, é uma situação internacional. O mundo todo está passando por esta situação. Então, nada melhor do que lhe trazer uma palavra de fortalecimento, para lhe dizer que nesse tempo não é um tempo de mudez, não é um tempo de ficar mudo, mas é um tempo de ficar calado, ou seja, é um tempo de reflexão. Nós podemos refletir nesse tempo o que tem acontecido, as mortandades, o luto, as situações dolorosas que têm chegado às famílias, o desemprego. Então, eu creio que nada melhor do que refletir sobre essas coisas que têm acontecido. Nada acontece por acaso. Vamos entender que Deus tem um propósito em cada situação dessas. E eu acredito muito que o Senhor, desta situação de dano, Ele vai fazer com que o seu povo ou as nações da terra possam refletir, os governantes, as autoridades, inclusive no mundo eclesiástico. Nós todos precisamos de uma reflexão mais profunda, como tratar, como alimentar, como instruir, conduzir o rebanho de Deus. E as autoridades civis trazer um pouco mais de sensibilidade para ministrar os seus organismos, aquele que dirige cidade, o prefeito, o governador que dirige um estado, o presidente de uma nação, o presidente que dirige uma nação, ou as diversas formas de governos existentes, que possa refletir. Não é emudecer, mas é um tempo de ficar calado com reflexão das coisas que têm acontecido.
E por fim, o outro tempo, eu lhe falei de 3 tempos. O primeiro é de abraçar, que eu mencionei ontem e hoje também, apenas fiz citação. O de ficar calado, é tempo de ficar calado, não mudo, mas refletir sobre esse silêncio, sobre essas situações. E o tempo de guerra. Nós estamos há tempo de guerra e há tempo de paz. Nós agora estamos no tempo de guerra. Literalmente nós estamos em guerra contra uma peste, uma enfermidade, uma doença, um vírus chamado coronavírus, que tem assombrado o mundo. Então isso é um tempo de guerra, literalmente. Eu quero aproveitar esse texto de Eclesiastes para falar sobre tempo de guerra. Irmãos, nós estamos experimentando o novo conforme uma meditação nossa dias atrás. Mas isso tudo está previsto aqui no livro de Mateus 24, que haveríamos de enfrentar esses momentos, guerra, rumores de guerra, entendeu? Nação contra nação, pestes, fome. Nós estamos sendo ameaçados. Não é nós, os brasileiros, as nações da terra estão sofrendo ameaças de fome, guerra. Então estamos em um tempo que entendo ser o cumprimento das Sagradas Escrituras. É nesta hora que nós temos que nos apegar à palavra de Deus, que é uma palavra, a Bíblia diz que ela é fiel e verdadeira. Eu quero aproveitar aqui para lhe fazer menção de uma cena que me mexeu muito comigo, e certamente você deve ter visto isso na televisão. Um pai que estava em uma dessas nações que guerreia muito. Então, a filhinha, na hora que soltava uma bomba, ele fazia daquele um momento lúdico com a sua filha, ele brincava com ela e ela ria ao soltar daquela bomba, porque era um tempo de guerra e a criança não sabe diferenciar isso. E ele fez com que a sua filha entendesse que aquele momento não era uma coisa ruim, era uma coisa boa, para que ela não se assustasse, não vivesse uma vida traumatizada. E esta cena correu o mundo. Essa cena correu o mundo de tal maneira que várias pessoas tiveram acesso e o mundo político daquela nação chamou aquela família e retirou da guerra e colocou em um local seguro, porque viu a sensibilidade que o pai teve para com a sua filha, mais precisamente para com a sua família, para todos. Eu quero aqui aproveitar esse ensejo e dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que tem perdido um pouco a calma ou tem se exasperado com algumas dessas situações, escute bem. O nosso Deus, que é o nosso Pai, Ele vai nos colocar em um lugar seguro, vai nos proteger. Desta situação danosa, Deus vai nos guardar com tanta propriedade que nós vamos enxergar que o que está acontecendo no universo, isso não vai ser para nos atingir, para nos alcançar, porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus da batalha, o Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, aquele que nos guarda em proteção, Ele com certeza vai nos proteger, nos guardar de todos os males, dessa peste que tem assolado a terra, chamado coronavírus. Meu irmão, não perca a sua paz, porque Jesus é a nossa paz. Eu quero finalizar este vídeo curto, que é os recursos que nós estamos tendo hoje para tranquilizar o povo de Deus, as pessoas que têm entrado em situações de desespero,
ou não, como uma palavra de consolo, de conforto ao seu coração. Deus entre com providência, traga tempos abençoadores. Hoje estamos enfrentando um tempo de guerra, mas certamente que o Shalom, a paz do Senhor, já está a caminho. Porque o Senhor diz na sua palavra, no livro de Isaías, que Ele é o príncipe da paz. Ele está entre nós. Que o Senhor nos abençoe, traga dias melhores e de conforto ao meu e ao seu coração. Seja o Senhor contigo, hoje e para sempre. Multiplique essa palavra, faça com que outras pessoas possam se sentir seguras, aguardando o Shalom do Senhor, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.